Boa tarde. Policiais militares e bombeiros acabam com a ameaça de paralisação e vão participar do 7 de setembro. 10% dos municípios do Rio Grande do Norte têm mais eleitores do que habitantes. Carlos Eduardo amava Robinson, que amava Fátima. Meu convidado hoje é o porta-voz da Rede Sustentabilidade, candidato ao governo, Freitas Júnior. A legenda abrigou a candidatura do capitão Stevenson para o Senado, mas ele se nega a fazer campanha para candidatos da rede. Quarta-feira, 5 de setembro de 2018. Eu sou Diógenes Dantas, o RN Acontece está começando. Os policiais militares e bombeiros que ameaçavam paralisação suspenderam o movimento e vão participar do 7 de setembro. A reportagem é de Geraldo Jerônimo. Associações de policiais e bombeiros militares se reuniram novamente em assembleia para avaliar a mobilização marcada para o dia 7 de setembro, onde os militares iriam paralisar as atividades durante o desfile no feriado da Independência. A principal reivindicação é o não pagamento do 13º salário de 2017 aos servidores que recebem acima de R$4.000. No último dia 30 passado, mês passado, nós aqui em Assembleia decidimos que a gente foi até o governo solicitar o nosso 13º, que nós não recebemos, quem ganha acima de R$4.000 não recebeu ainda, e aí a gente deu um prazo até o governo, até o dia 6 para o governo pagar, colocar em dia o 13º. Ontem nós fomos chamados para uma reunião no Gabinete Civil com a doutora Tatiana, só que o governo não sinalizou com data nenhuma para receber. A manifestação, no entanto, foi proibida pela Justiça após um pedido feito pela Procuradoria-Geral do Estado. Diante do impasse jurídico, os militares decidiram remarcar o protesto. A mobilização foi marcada para o dia 4 de outubro, durante uma audiência de conciliação convocada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Eleições 2018. % dos municípios do Rio Grande do Norte têm mais eleitores do que habitantes. Esta realidade saltou aos olhos após cruzamento de dados do IBGE com a Justiça Eleitoral. Vanessa Camilo nos traz os detalhes. 16 cidades potiguares possuem mais eleitores que habitantes. O caso com a maior diferença entre os números é no município de Severiano Melo, na região oeste do estado. A cidade tem 3.350 eleitores a mais do que habitantes. O juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte explica que essa situação é legal, uma vez que domicílios eleitoral e civil são diferentes. O domicílio eleitoral ele pode ser caracterizado por outros vínculos que não a moradia, como, por exemplo, o local onde a pessoa nasceu, ainda que não more mais naquele local, o local onde residem os pais da pessoa, ainda que a pessoa resida em outro local, ou a pessoa ter patrimônio naquele município, mesmo que não resida lá, ou trabalhar naquele município e residir em outro. Então, ele poderia escolher em qual dos municípios teria domicílio eleitoral. Essa diferença de conceito entre domicílio eleitoral e domicílio civil é que permite que o número de eleitores de um município seja até maior do que o seu número de habitantes. Como eu disse, não é a regra, mas é possível e não significa necessariamente fraude. O juiz também ressalta que, na maioria dos casos, essa discrepância surge devido ao alto número de migrações por trabalho ou estudo. Natal e Parnamirim é um caso bem emblemático disso. Isso acontece muito fortemente nas regiões metropolitanas, em que as pessoas moram numa cidade da região metropolitana e trabalham na outra, não só nessas cidades conurbadas, regiões metropolitanas, mas também em cidades mais distantes. A pessoa morava no Alto Oeste, por exemplo, e veio fazer faculdade em Natal. Por conta disso, deixou o título eleitoral lá na cidade do Alto Oeste, porque os pais moram lá, por exemplo. Morar em um município e votar em outro não é ilegal. Mas, de acordo com o juiz do TRE, é importante que o eleitor tenha em mente que a escolha feita no dia da eleição será sentida durante 4 anos, principalmente no lugar onde o eleitor mora. O dia a dia dela, a casa dela, a rua dela, se está esburacada ou não, se tem rede de esgoto ou não, é na cidade onde ela reside. Como ela não vota naquela cidade, vota onde trabalha, por exemplo, no caso de Natal e Parnamirim, ele não poderá cobrar do prefeito daquela cidade, dos vereadores daquela região da cidade, uma atuação mais enérgica. Por quê?
porque ele não é eleitor, ele não participou do processo de seleção daquelas pessoas para serem os governantes da cidade. Nestes primeiros dias de campanha eleitoral, na TV e no rádio, incluindo as redes sociais, uma coisa tem chamado a atenção do eleitor potiguar. Robson Faria fala mal de Carlos Eduardo, que fala mal de Fátima Bezerra, que fala mal de Robinson, que fala mal de Fátima, que fala mal de Carlos Eduardo. Me lembrou a quadrilha de Carlos Drummond de Andrade. Quadrilha, o poema, gente. Por favor, não confundir com outra coisa. O poema de Drummond diz assim: João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. Aqui, no Rio Grande do Norte, poderíamos adaptar e declamar. Carlos Eduardo amava Robinson, que amava Fátima, que amava Garibaldi, que amava Geraldo, que amava José Agripino, que não amava ninguém do PT. Antes da pegação, hoje, no horário eleitoral, toda essa gente se aliou em algum momento da carreira política. Carlos Eduardo já foi aliado de Robinson, que foi aliado de Fátima, que já foi aliado de Carlos Eduardo. O povo não esquece a quadrilha de Drummond, nem as do mundo político. Confira agora a agenda dos candidatos ao governo do Estado nesta quarta-feira, 5 de setembro. Breno Queiroga, do Solidariedade, participa de entrevista em emissora de rádio às 2h. Às 7h, concede entrevista a programas de TV. Às 10h30, participa do Segurança Pública em Debate, na Band. Professor Carlos Alberto do PSOL cumpre agenda em evento para discutir educação pública às 14h. Às 10h30, participa do Segurança Pública em Debate, na Band. O candidato Carlos Eduardo, do PDT, participa de reunião interna às 14h30. Às 10h30, participa do Segurança Pública em Debate, na Band. Dário Barbosa, do PSTU, participa do Segurança Pública em Debate, na Band, às 10h30. Fátima Bezerra, do PT, participa do Segurança Pública em Debate, na Band, às 10h30. O candidato Herói Bezerra, do PRTB, tem compromissos políticos em Itaipu, às 15h. Às 10h30, participa do Segurança Pública em Debate, na Band. Robinson Faria, do PSD, faz caravana em São José de Mipibu, às 7h. O candidato Freitas Júnior, da Rede Sustentabilidade, não enviou a agenda até o horário pré-estabelecido. Veja a seguir minha entrevista com o porta-voz da Rede Sustentabilidade, candidato ao governo, Freitas Júnior. Ele vai aproveitar até para dar a agenda dele hoje. A legenda, a Rede, abrigou a candidatura do capitão Stevenson para o Senado, mas ele se nega a fazer campanha para candidatos da Rede. Aguarde só um instante. Atenção. Você pega o documento e diz, a Rede Sustentabilidade abrigou a candidatura do capitão Stevenson para o Senado. Mas ele se nega a fazer campanha para os candidatos da legenda, incluindo as cabeças de chapa aqui do Estado, Freitas Júnior, que é candidato ao governo, e a presidência da República, Marina Silva. O capitão Stevenson costuma mostrar um documento assinado por dirigentes da rede, liberando-o de qualquer compromisso partidário durante e depois da campanha eleitoral. Mas lembramos que a lei determina que qualquer mandato eletivo, no caso da eleição, é do partido. Meu convidado hoje é o porta-voz da Rede Sustentabilidade, candidato ao governo, Freitas Júnior. Boa tarde, Freitas. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde a todos os amigos que acompanham o RN Acontece. O que está acontecendo em relação à candidatura de Stevenson e o que é que foi acertado com ele no momento da filiação? Diógenes, é muito pertinente a sua pergunta. Eu particularmente tenho uma relação tranquila com Stevenson e a candidatura dele é uma candidatura prevista no Estatuto do Partido, que é a chamada candidatura cidadã. As pessoas não podem confundir a candidatura cidadã com a candidatura
com a candidatura isolada, porque não existe candidatura isolada. Na realidade, nem nos países onde se admite a candidatura independente, ela não é isolada, porque você precisa de pessoas que se unam nas chamadas listas, né, que se unem em torno de uma ideia, em torno de alguma ideologia, de algum programa. E a lei brasileira não existe essa figura Exatamente. Então, para quebrar esse monopólio, a rede, de forma generosa, abriu a legenda para ele e ele assumiu o compromisso de alinhar-se com a majoritária, está na resolução, está no documento, de se alinhar com a majoritária e também de seguir os princípios e valores do partido. Se alinhar a majoritária é o quê? Candidatura ao governo do Estado e a presidência da República. Sim, são as candidaturas majoritárias. Então está no documento que foi escrito, um documento público, e também outra coisa que a gente deixou muito claro, que até as pessoas divulgam parcialmente, quando a gente diz que libera de compromissos partidários, depois do período eleitoral. A gente não quer nenhum cargo no gabinete dele e não quer nenhum centavo de mensalidade que os mandatários da rede pagam. Logo depois da convenção, palavras do Stilson, que está numa nota que foi emitida pela Rede Sustentabilidade essa semana, ele disse o seguinte, logo depois da filiação, né? Político que aparecer aí falando que está comigo é mentira, viu? Eu não estou com ninguém. Eu estou só. Como é que o partido recebeu esse tipo de declaração? Eu estava na convenção e tem até o vídeo, ele diz, eu estou com vocês, né? Aparece lá, aparece o logo da rede e tudo. Eu acho que automaticamente quando você resiste a uma candidatura por um partido, você está no partido. Agora o tipo de compromisso se vai permanecer após, aí até mesmo porque é um cargo majoritário, aí claro que a gente entendeu que dava essa contribuição para a democracia, e ele seguia o caminho dele após as eleições sem a gente ter qualquer ingerência no mandato. O que a gente cobrou foi que a construção da candidatura e do mandato fosse coerente com a nossa ideologia. E de modo prático, o que é que a rede esperava dele nesse momento de campanha? Eu acredito que é o que está, Diógenes, no nosso documento, que é a defesa do direito de minorias, a justiça social, a reforma agrária, a preservação ambiental, que essas pautas, que elas fiquem claras. A defesa da democracia, a gente está numa eleição onde a democracia está ameaçada, um projeto personalista, nacional, irresponsável, pode fazer com que a economia brasileira piore cada vez mais, o Estado democrático de direito, o fortalecimento das instituições e todas as candidaturas, eu acredito não só da rede, mas de qualquer partido sério, elas devem se posicionar firmemente nesse momento. Isso do ponto de vista programático, né, Freitas? Eu quero saber do ponto de vista eleitoral. O capitão Stilson está liderando aí em algumas pesquisas a disputa para o Senado da República. Ele tem um grande potencial de voto espontâneo. Eu pergunto, do ponto de vista eleitoral, o que é que a rede esperava dele nessa campanha? Eu creio que a rede é regida, e aí claro que eu não falo em nome, porque é um debate dele com a direção do partido, não comigo. Esse debate eu estou me dedicando à campanha, mas a rede é regida por princípios e valores. Pelo seu programa. Na nota, o partido lista, se eu não me engano, 14 princípios, né? Na nota que foi emitida sobre esse assunto. São 14 princípios, né? Que são cláusulas pétreas do partido. Então, assim, a rede não usa nem um centavo de fundo partidário aqui nas campanhas do Estado. Inclusive, não é só a dele, não tem, a nossa nenhuma tem. O tempo de televisão, a rede disponibilizou metade do tempo de televisão. Houve, segundo o que diz a nota, ele queria 100% do tempo, a rede queria metade. Isso está numa nota oficial da rede, né? Sim, essa dúvida, é um documento de conjuntura, né? Que a rede faz a avaliação e pela necessidade de tornar público, de ter esse relacionamento franco com a imprensa, né? Tornou público. Mas, assim, algumas posições eu sou voto vencido, eu reconheço, eu não concordei com alguns pontos, mas fui derrotado democraticamente no voto. Como democrático que sou, respeito a decisão do partido que me acolheu, que respeita e que tem as figuras mais honradas da política brasileira. Não é qualquer partido que tem Heloísa Helena, Randolfo Rodrigues,
o juiz Marlon Reis, que, se Deus quiser, amigo meu, vai ser eleito governador do Tocantins, e diversas outras figuras. O Miro Teixeira, aliás, o político Marlon mais Reis, respeitado da Câmara. Foi um dos autores da ficha limpa. O idealizador, que alcunhou esse termo, ficha limpa, né? Então, a gente tem os melhores quadros da política brasileira, está na rede. É um partido pequeno porque é a nossa primeira eleição, mas a gente tem os melhores quadros, as pessoas sérias, o único partido que colocou a ficha limpa no estatuto. Todo filiado da gente, Diógenes, precisa ser ficha limpa. Então, eu respeito as decisões, mesmo quando eu sou derrotado no voto, na rede, eu respeito a decisão da maioria, porque democracia é isso. E eu sou um grande defensor da democracia. Essa situação, eu acredito que é muito fácil de superar, com diálogo. Porque quando eu for governador do Rio Grande do Norte, Diógenes, eu vou ter desafios. E eu vou superar isso como? Conversando com os atores políticos, com a sociedade, com as lideranças, e a gente vai chegar num denominador comum, que é o quê? O bem do Rio Grande do Norte. Eu acredito que senador, deputado federal, partido político, também precisam dialogar e conversar para encontrar um denominador comum. Na nota, a rede lembra a situação de Stevenson como filiado e coloca no texto que ele sofre ameaça de ser desabonado, de ter sua filiação desabonada. Ele corre realmente esse risco? E quando isso pode ocorrer? Ainda durante a campanha? Tem uma reunião marcada para a executiva para discutir as manutenções de candidatura, essa coisa toda, que é amanhã à noite. Então, amanhã à noite o partido talvez trate desse ponto na pauta e já dê uma posição definitiva sobre essa questão. Se ele for desabonado, ele deixa de ser candidato automaticamente? O partido tem liberdade de substituir os candidatos, né? É matéria, eu não falo nem da rede, mas do ponto de vista do direito, os partidos eles têm liberdade de retirar a candidatura. Então ele corre o risco de ser substituído, se eu não me engano, é até 10 dias. Até 20. Até 20 dias, até 20 dias antes da votação. Isso. Mas eu acredito que pelos prazos muito exíguos, a direção deve ter uma posição definitiva sobre essa questão. Até amanhã à noite deve ter uma posição já... Uma eleição de tiro curto, conclusiva, né? Que eu torço e espero que o diálogo, a sensatez, ela prevaleça, não que não tenha havido até hoje. Ele vai ser convocado para essa conversa da direção? Há um canal de diálogo com ele ou esse canal de diálogo está fechado? Diógenes, a rede tem dois porta-vozes, 2 dirigentes. Como eu estou muito dedicado à campanha, quem está coordenando... São eles que vão trazer. Quem está fazendo a coordenação e condução política do partido é Carol Lisboa, que é a porta-voz feminina, que é uma figura importantíssima, junto com outros dirigentes, como o Alisson Taveira, que, por exemplo, tem se esforçado muito para resolver isso. É a Carol Lisboa e o Alisson Taveira que vão tratar desse assunto. Que fazem a condução Mas qual é a notícia dentro do partido? O canal está aberto de diálogo entre as partes? A rede nunca se furtou ao diálogo, e disso eu sou testemunha, a rede nunca se furtou ao diálogo, nunca se furtou a conversar. A gente, inclusive, mesmo tendo posições muito definidas sobre a realidade política, mas a gente não tem problema de conversar com qualquer partido, seja direita, seja esquerda, ou com qualquer figura pública. A rede jamais se furtou ao diálogo. Pelo contrário, a rede, com muita habilidade, construiu uma candidatura, fez com que Stevenson, após se filiar à rede, chegasse à liderança da disputa eleitoral nas pesquisas, e eu espero que a sensatez e a coerência, ela fale mais alto, né? Mas de concreto, a situação dele no partido vai ser analisada amanhã à noite e, diante de alguns questionamentos que foram feitos, ele pode ter a filiação desabonada e substituída. Isso. A rede, Diógenes, ela não orbita Stevenson. Stevenson que orbita a rede, ele que procurou a rede, ele que pediu a legenda, mas a rede tem um projeto muito maior, que é um projeto de Brasil e de Rio Grande do Norte, que é o quê? Um Estado e um país socialmente justo, democraticamente desenvolvido e também economicamente sustentável.
E aí o que acontece? Nessa discussão tem outras discussões, vagas remanescentes, essa reunião é para discutir substituição de candidatos, vaga remanescente e outros pontos relacionados às candidaturas. Esse é um ponto, mas existem outros pontos em discussão. Nesse momento final, minutinho final da nossa entrevista, hoje tem debate aqui na Band sobre segurança pública, né? A gente viu sua agenda, você participa hoje? Participo. Agora à tarde a gente tem algumas reuniões com apoiadores. Às 20 horas a gente está aqui no debate da Band. Eu sei que é muito difícil a pessoa parar para assistir um debate, porque... 22h30 hoje. 22h30, né? É tarde até para quem está cansado, mas o momento é muito difícil, mas a gente tem coragem, a gente se preparou para governar o Rio Grande do Norte e temos coragem para mudar o nosso estado. É isso aí. Eu queria agradecer a presença do porta-voz da rede e candidato ao governo do estado pela rede, Freitas Júnior. Freitas, obrigado por sua presença. Eu que agradeço, Diógenes, e agradeço a todos os amigos que acompanharam a nossa entrevista. O RN Acontece vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Siga com a programação da Band Natal. Veja a reprise do programa no portal nominuto.com. Mais tarde, ele debate sobre segurança aqui na Band, 22h30. O RN Acontece volta amanhã. Até lá.